Vamos falar sobre a posse de Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Ela já ocupou a pasta nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula e foi candidata já 3 vezes à presidência da República entre 2003 e 2008. Vamos falar sobre esse assunto com Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Olá, Márcio, bom dia, seja muito bem-vindo. Oi, Marilu, bom dia para você e para todos que nos ouvem. Bom, vamos falar aqui sobre uma frase, né, do discurso de posse de Marina Silva, que foi manchete aí de vários jornais, sites, e faz menção àquela frase infeliz do ex-ministro do governo anterior sobre passar a boiada, né, Astrini, que é boiadas passaram por onde deveria passar apenas proteção. Falou que políticas ambientais adotadas pela gestão anterior foram aí um desrespeito com o patrimônio socioambiental brasileiro, agradeceu os parlamentares que fizeram a resistência junto com servidores e representantes da sociedade. E Astrini, você que foi dos que também mais resistiram, conversamos aqui várias vezes, né, em momentos tão dramáticos nos últimos 4 anos. Inicialmente, qual que é o peso, né, que o nome Marina Silva representa para a reconstrução nessa área no panorama mundial? É uma retomada, né, Marilu? A gente ficou com uma vacância de 4 anos na cadeira do Ministério do Meio Ambiente, onde a gente não teve em nenhum momento desse período um ministro de meio ambiente. A gente teve ministros do desmatamento, ministros do desmonte ambiental, ministros da grilagem de terra, mas nós não tivemos ninguém que cuidasse do meio ambiente. Vamos lembrar que o Bolsonaro, em 2018, até um pouquinho antes de assumir a presidência, ele já dizia que queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Não fez isso numa tacada só, mas fez isso no dia a dia. Ele sabotou totalmente a governança ambiental no Brasil, não inaugurou o desmatamento, mas inaugurou a parceria do governo com o crime ambiental. Foi um governo que governou para o crime ambiental no Brasil, fez tudo o que era possível para facilitar a vida dos ilegais e para diminuir a proteção ao meio ambiente no nosso país. Diminuiu o nome do nosso país internacionalmente, o desmatamento na Amazônia subiu, ele entregou o país com um aumento de 55% no desmatamento na Amazônia, aumento no desmatamento do Cerrado, na Mata Atlântica, incêndios criminosos no Pantanal, Dia do Fogo, quer dizer, era o crime fazendo a festa mesmo com o apoio do governo. E o que a Marina quis dizer é que esse tempo acabou, né, se voltou a ter um ministério, e agora inclusive não apenas nas palavras da ministra, um ministério que vai atuar e um governo que vai atuar, mas nas palavras do próprio presidente, que durante o período eleitoral, após eleito, também fez muitas promessas e se comprometeu com a agenda ambiental. Vamos lembrar que a primeira agenda pública do presidente da República, o presidente Lula, foi ir para o Egito na Conferência de Clima, onde ele usou também uma frase lá, a gente está falando de frases famosas, que é: o Brasil está de volta, e é isso que a gente espera, a volta do Brasil nesse cenário ambiental que a gente tem vocação para ser líder. No governo Bolsonaro fomos um pária, mas agora vamos retomar aquilo que a gente sempre deveria, o lugar que a gente nunca deveria ter saído. Astrini, já que você tocou no nome do Lula, e é bem interessante a gente relembrar que no primeiro dia de governo, né, o Lula editou aí uma série de decretos que justamente interferem na política ambiental, e ele tomou algumas medidas, né, também restabelecendo o Fundo da Amazônia, né, abre espaço para a reestruturação do CONAMA e revoga, né, a decisão que flexibilizava aí as leis de combate ao garimpo ilegal. Também é muito simbólico, foi muito forte isso já no primeiro dia, já mandou o recado, né, Astrini? Exatamente, o governo vai ter que fazer primeiro essa reversão do buraco em que a gente se encontrava durante o governo Bolsonaro, né? Você vê esse decreto revertendo esse incentivo ao garimpo em terras indígenas no Brasil, mostra o quanto que o governo anterior estava comprometido com o crime, quer dizer, ele fazia atos a favor daqueles que estavam destruindo. A retomada do Fundo Amazônia também foi extremamente importante, porque nós temos 3 bilhões de reais que o governo anterior decidiu não usar, porque é um dinheiro que tem uma regra, que é combater o desmatamento, e o governo anterior não queria combater o desmatamento, e esses recursos, eles agora vão poder ser utilizados pelo governo
para colocar de novo operações no campo. É polícia prendendo criminoso mesmo, aquele sujeito que está roubando terra pública, por exemplo, patrimônio de todos os brasileiros, e se dando bem com isso. Né? Então, essas pessoas precisam ser identificadas, elas precisam ser punidas, os recursos do Fundo Amazônia podem ser utilizados para isso. Voltou o PP-SEDAM, que é um plano que a própria Marina tinha concebido lá na primeira gestão do governo Lula. É um plano responsável por diminuir o desmatamento da Amazônia em mais de 80% entre 2004 e 2012. Esse foi um dos maiores exemplos e boas notícias que a agenda de clima já teve historicamente no planeta, vinda do Brasil, por conta desse plano, né, criada no governo Lula, e a gente espera agora que esse PP-SEDAM volte a atuar e de novo diminuir as taxas de destruição. É um governo que deu uma largada muito boa, muito importante, tem muita coisa a fazer ainda, a gente tem ainda muitos invasores em áreas indígenas, por exemplo, né, nós temos ainda que refazer os laços de trabalho com os governadores da região para diminuir o desmatamento, mas a largada do governo foi muito importante. Bom, para quem não sabe, né, Astrine, PP-SEDAM é Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, como você também já relembrou aí. Astrine, vamos falar sobre o nome, né, do Ministério. Agora é Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Como diz a Mariana, não é essa retórica não, é importantíssimo essa ênfase na mudança do clima. Eu gostaria que você pontuasse a respeito dessa decisão na mudança do nome do Ministério. É importantíssima, né, Marilu, porque essa é a crise que nós vivemos de mudança de clima, e essa crise ela faz parte do dia a dia das pessoas, ela não é apenas uma conversa que acontece em algum país, reúne cientistas, diplomatas, pessoal de meio ambiente, e vamos debater esse clima alterado. Não é isso, a alteração do clima cobra uma conta muito grande, principalmente das populações mais pobres. Quando a gente vê seca extrema em um local, quem mais sofre com essa seca são os pequenos agricultores que não têm condição de se adaptar, aquelas pessoas que já têm muita dificuldade de manter o seu plantio, às vezes um plantio de subsistência, e vão perder inclusive esse seu roçado pequeno que usam para sustentar a sua família. E vai ter menos alimento sendo ofertado no supermercado. Quem vai ter mais dificuldade de comprar, porque o preço do alimento vai subir, é também a população mais pobre. Quando a gente vê chuvas extremas acontecendo, casas infelizmente desbarrancando, quem morre nessa situação, quem perde as suas casas, são as populações mais carentes. Então, quando a gente fala de crise do clima, a gente está falando de crise humanitária, um problema social terrível, né? Um país como o Brasil, que tem grande parte da sua economia dependente da produção de alimentos, você mexe no regime de chuvas, mexe no período de seca, a gente diminui a capacidade de produzir comida. Isso daí tem um impacto econômico, e quem vai perder o emprego são as pessoas de mais baixa renda. Então, cuidar do clima é cuidar principalmente para que a desigualdade social, a pobreza no país, ela não evolua, ela não cresça, né? Senão nós vamos dar uma casa, no Minha Casa Minha Vida, a chuva vem e tira duas, né? Então o clima extremo, ele tem muito a ver com essa questão social. A pobreza está no centro da preocupação do governo Lula, né? E por diversas vezes ele falou que essa questão do clima é uma questão complementar e muito importante no combate à pobreza, porque se a gente não cuida do clima, o clima dificulta ainda mais o ataque, o combate a essa pobreza, a essas desigualdades. Exato, por isso é que vai ser criado esse órgão, né, Autoridade Climática, que a Marina Silva já disse que não vai ser aí no comando uma indicação política, nem diplomática, vai ser aí de um perfil mais técnico, não é isso, Astrine? É importante. Exatamente. É muito importante, é um perfil técnico, ele vai fazer um estudo não apenas sobre as questões ambientais geridas pela pasta, mas também o que acontece nos outros ministérios, porque não adianta nada você ter um ministério preocupado com essa situação e aí você tem o outro ministério que cuida da economia aumentando, por exemplo, taxas de importação de produtos que podem resolver problemas do clima, por exemplo, energia solar, né? Você tem um outro ministério criando redes de infraestrutura que vão
alimentar desmatamento, outros ministérios criando geração de energia que vão impactar a floresta ou que vão aumentar as nossas emissões. Aí, se isso acontecer, você vai ficar com o Ministério do Meio Ambiente lá sozinho num canto, reclamando de tudo, né? E enquanto isso, os outros ministérios gerando problemas para a área ambiental e para o equilíbrio climático no país. Então, um pouco da função dessa autoridade climática é dar esse olhar de sobrevoo sobre o governo, verificar o que tem que andar mais rapidamente de acordo com essa questão ambiental e aquilo que merece mais atenção, merece ser reanalisado, reestudado, porque se implementado vai trazer um problema. Então a autoridade tem um pouco desse papel aí e mostra também o tamanho da importância que o governo dá para a questão de clima. Isso tem muita relevância internacionalmente, viu, Marilu? Os países, o mundo, a gente tem muitas dificuldades aqui, mas o mundo inteiro está olhando muito para o que está acontecendo no Brasil, está disposto a ajudar. As dificuldades são grandes, mas a vontade de ajudar da opinião pública e de outros países é muito grande, e eu acho que o Brasil vai reverter essa agenda de meio ambiente aí ruim, deixada pelo Bolsonaro em pouco tempo. Até essa comunidade internacional foi importante para a eleição de Lula, né? Quer dizer, existiu aí todo um apoio dessa comunidade internacional que está de olho na Amazônia também, né? No bom sentido, e também aqui no nosso Brasil, na nossa democracia, né, Astrini? Exatamente. Ontem eu estava lá na posse da Marina, vi muitos representantes de embaixadas lá, eles são muito parceiros, a Alemanha e a Noruega, por exemplo, que doam os recursos do Fundo Amazônia, os países europeus que têm bastante preocupação com a questão de desmatamento, não apenas no Brasil, Congo, Indonésia, eles compram produtos do mundo inteiro, aprovaram uma legislação agora na Europa, dizendo que produtos de desmatamento não entram mais lá e vão criar sistemas de monitoramento para isso, né? O Brasil é um grande, a Europa é um grande mercado, né, das nossas exportações, então o Brasil vai ter que se adequar a isso, e esse é mais um motivo para a gente eliminar o desmatamento, né, porque a regulação deles diz que vai controlar o desmatamento. Se a gente não tiver mais desmatamento, não precisa controlar nada. O mercado fica aberto aí para as nossas exportações e gerações de riqueza para o país. Os Estados Unidos estão debatendo uma legislação muito parecida, a China já deu declarações, quer dizer, são todos esses mercados internacionais colocando uma pressão muito grande contra o desmatamento. O Brasil é o país mais representativo nessa agenda, né, e esses países estão com vontade de ajudar a gente a reduzir essa destruição florestal, mas também estão fazendo bastante pressão. E países que foram extremamente importantes nessa resistência aí contra o governo Bolsonaro, porque realmente viram o tamanho do absurdo que era esse governo. Um governo que a Marina, Marilu, falou ali no final do discurso dela, que não importa se sua posição política, sua bandeira partidária, o clima afeta todos, né? E todos vão ter que se adaptar a isso. Os únicos que não vão se adaptar são os negacionistas, os que negam a realidade, que era o caso do governo, negaram a realidade do clima, da vacina, da educação, de todos os outros campos. Exato. Agora, falando de mercado externo, você citou, né, realmente a gente precisa diminuir o desmatamento zero, sem dúvida alguma. Agora, a gente precisa diminuir também o uso de agrotóxicos, né, Astrini, que o Brasil é um grande consumidor de agrotóxicos, inclusive importando veneno e fertilizante e acabando aqui enfim, a nossa terra, nosso ar, nossa água, pessoas contaminadas, enfim, nossos alimentos, né, nossa água. Imagina, 5.000 vezes mais glifosato é permitido na água no Brasil do que em comparação com a União Europeia. Esse é um tema que já está no Parlamento Europeu, né, através da nossa querida Larissa Mies Bombardi, geógrafa da USP, que inclusive saiu aqui do Brasil porque foi ameaçada, né, no governo anterior de violência. E esse é um outro ponto importante também, que o governo Lula, a ministra do Meio Ambiente e demais ministérios da Agricultura vão ter que ter um olhar importante, né? A Larissa Bombardi, que você citou, que está na Bélgica, morando em Bruxelas, saiu porque foi ameaçada, né, por esse lobby do agronegócio. Ela fez estudos, é uma acadêmica da USP, fez estudos sobre o impacto de agrotóxicos na população brasileira, né, como que isso afeta, inclusive, pequenos agricultores.
e foi extremamente ameaçada, se sentiu ameaçada e acabou saindo do país, para a gente ter uma ideia do quanto que esse lobby ele é poderoso no Brasil. O Brasil, nessa área de agrotóxicos, ele compra lixo tóxico dos outros, quer dizer, as nossas crianças no Brasil podem comer agrotóxico na comida que a criança ou o filho do europeu não come, né? Porque lá eles têm um padrão de segurança pública, de segurança de saúde pública, que no Brasil ela foi totalmente flexibilizada. Nós tivemos recordes de registro de agrotóxicos durante o governo Bolsonaro. E pior do que isso, tem um projeto de lei hoje no Congresso, patrocinada pelo governo Bolsonaro e pela bancada ruralista, que quer retirar a Anvisa, a saúde pública, e quer retirar o meio ambiente da análise de registros de agrotóxicos no Brasil. Quer dizer, não importa mais o meio ambiente, não importa se vai fazer mal para a saúde das pessoas. Os únicos que vão analisar se pode ou não usar um agrotóxico no Brasil, segundo esse projeto de lei, são os próprios vendedores de agrotóxicos, é o Ministério da Agricultura, que tem interesse apenas comercial e de verificar se isso daí vai ser bom ou ruim para a safra. É um absurdo gigantesco e não pode acontecer no nosso país, ainda mais um país que tem grande parte do seu território utilizado para agropecuária, para agricultura. Quer dizer, você libera geral de veneno, assim, de agrotóxicos, vai trazer riscos, não apenas como se fosse apenas para os rios, para a biodiversidade, mas a gente pode ter um descontrole geral naquilo que é agrotóxico, que vai virar um veneno no prato de comida das pessoas, e tudo isso em nome de um lobby, de uma indústria que vê nos países e nesses países, principalmente agrícolas como o Brasil, apenas um mercado de destino dos seus produtos. A gente precisa barrar isso, conseguimos segurar aí a muito custo durante o governo Bolsonaro, e a gente espera agora que com o governo Lula a gente refaça todo esse debate e a gente tenha mais controle sobre agrotóxicos e não menos. E Astrini, vamos falar aqui do IBAMA, né? Qual que é a expectativa, né, em relação à própria estrutura, né? A gente tem aí praticamente, está no osso, como a gente fala popularmente, né? Pouquíssimos funcionários, e essa questão da fiscalização, muitas multas aí abandonadas. Esse também é um outro ponto que é fundamental, essa fiscalização, mas que as multas sejam pagas também, né, Astrini? E que a gente tenha gente lá que realmente tem algum compromisso ambiental, né? Vamos lembrar que o presidente do IBAMA atual foi afastado do cargo por 6 meses porque tinham indícios ali de laços dele com interesses de madeireiros. O próprio ministro do Meio Ambiente, né, do Brasil, ele teve que sair do Ministério pedir renúncia para não ser preso, porque a Polícia Federal indiciou ele por 9 crimes no Supremo Tribunal Federal. Então essa era a situação que a gente tinha no Ministério do Meio Ambiente. Não é que o crime estava fora, não. O crime estava dentro do Ministério, né? Era uma parceria. Era isso que acontecia. E agora nós vamos ter que reestruturar. O novo governo vai ter que dar um novo comando para todo o IBAMA, mas não vai tirar o IBAMA da situação em que não vai encontrar o IBAMA na situação que estava 4 anos atrás, porque durante esses últimos 4 anos foi feita uma verdadeira sabotagem, né? Os funcionários foram afastados, eles foram pressionados, intimidados, alguns pediram aposentadoria, transferência, licença não remunerada, pararam de trabalhar, todos os sistemas de gerenciamento de informações, de geração de inteligência, de saber quem que está desmatando aonde, né, quem que precisa ser punido, qual a operação policial que precisa ser colocada em campo, tudo isso daí foi paralisado. Então retomar demora um certo tempo, né, e o sistema que foi criado, antiambiental, no IBAMA, era mais ou menos o seguinte: o fiscal não podia ir para campo, primeiro porque não tinha orçamento, segundo, se fosse para campo, ele tinha acontecido esse milagre de ir para campo, ele tinha uma série de impeditivos para aplicar a lei. Se o fiscal aplicasse, por exemplo, uma multa, ele estava sob risco de ser julgado administrativamente e sofrer um processo de punição. Caso ele conseguisse aplicar a multa, essa multa ela ia para uma câmara de avaliação e a multa praticamente ela sofria um processo de prescrição ou de não cobrança, porque essa Câmara inventada pelo governo, a Câmara de Conciliação inventada pelo último governo, ela simplesmente congelou todo o sistema de cobrança de multas no Brasil. Quer dizer, você não ia para campo, se ia, não podia aplicar a multa, se aplicasse a multa corria riscos,
né, de ser processado, e mesmo assim, se você chegasse à etapa final, a multa que você aplicou não era cobrada. Então é um incentivo ao crime. Você está dizendo, quanto governo, que você, crime ambiental que está instalado, pode trabalhar à vontade porque eu não vou lhe perturbar. Reestruturar, desfazer toda a situação e reestruturar o IBAMA para ele fazer o papel dele, né, para punir o criminoso, aplicar a legislação e tomar conta do Brasil, vai ser um processo longo de reestruturação, mas o governo começou, como a gente já falou, pelo lugar certo, que é descongelando o Fundo Amazônia, tirando os incentivos, e só com essa fiscalização em campo é que a gente vai ver os índices de desmatamento diminuindo. E a gente ouvindo também o Silvio Almeida, né, novo ministro dos Direitos Humanos, falando que dará mais proteção justamente às pessoas que lutam em favor do meio ambiente, que a gente sabe, enfim, temos aí muitos exemplos realmente muito tristes, né, de pessoas que faleceram, que foram assassinadas, e ainda temos muitas pessoas sendo ameaçadas por defenderem justamente a floresta amazônica, defenderem o meio ambiente, e essa conexão, não é, Astrine, enfim, dos ministérios, parece que um vai ajudar o outro a exatamente colocar em prática o que estava sendo previsto, né? Precisam se ajudar, né? O Ministério do Meio Ambiente, Direitos Humanos, das populações originárias, agora ocupado pela Sônia Guajajara, do desenvolvimento agrário. É muito importante olhar para o pequeno produtor, né, que muitas vezes também, assim como os defensores ambientais, é vítima de uma disputa violenta por terra, principalmente na Amazônia. Então, esses ministérios, eles precisam se agrupar, porque quando a gente fala de crise de clima e de problemas ambientais, você tem várias outras agendas sendo afetadas. Tem um livro que chama Amazônia Revelada, e que ele tem um trecho muito feliz em que ele diz que na Amazônia o desmatamento, a grilagem de terras, o desrespeito ao pequeno produtor, o trabalho escravo, né, os direitos humanos, ferir os direitos humanos, tudo isso daí acontece ao mesmo tempo. Todos esses problemas andam de mãos dadas e fazem vítimas, principalmente os mais pobres, os mais necessitados. Então, todos esses ministérios vão ter que trabalhar realmente em conjunto pela área ambiental no nosso país. A questão de invasões de terras indígenas é algo extremamente grave, né? Nós temos os indígenas hoje no nosso país, eles são ameaçados e mortos porque eles cuidam da floresta. Quer dizer, é um negócio absurdo, né, o que acontece. E isso tem uma repercussão internacional também muito grande. Claro que se não tivesse, não faria a menor diferença, porque o grande problema é que eles estão tendo suas terras invadidas, seus rios poluídos, estão sendo assassinados, né? Essas pessoas estão morrendo porque prestam um serviço ambiental para o nosso país. Então, muita coisa que já estava ruim piorou demais nesse último período. E esses ministérios vão ter que juntar forças para combater esse crime, viu, Marilu? A gente está perdendo uma parte do Brasil para o crime organizado. A morte do Dom Phillips e do Bruno Araújo, eu acho que foi o simbolismo maior do que está acontecendo na Amazônia, que é metade do país, a região amazônica, e que hoje grandes regiões são dominadas pelo crime. Madeira ilegal, que está se associando com o tráfico de drogas, com o tráfico de armas, e está ali ameaçando a população tradicional, a população amazônica, que vive, depende dessas regiões aí, está sendo expulsa por conta desse crime que se instalou. E a nova unidade, né, no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, né, a Secretaria de Bioeconomia, existe uma expectativa também muito grande e positiva, né, dessa vez. É muito grande, né, porque a gente está falando aqui de crime, mas esse crime, quando ele se instala em algum local, infelizmente, ele gera uma economia e que às vezes o pai e a mãe de família que estão ali não tem outra alternativa a não ser trabalhar nessa economia para poder colocar um prato de comida para o seu filho, né? Tirar apenas esses criminosos não vai resolver o problema. Você precisa colocar alguma coisa no lugar, uma alternativa econômica para que essas pessoas possam trabalhar sem que elas estejam ali alimentando essa cadeia criminosa. A bioeconomia, essa secretaria, tem esse papel, dessas alternativas econômicas para a população, gerar renda, distribuir ainda mais renda. A Amazônia tem esse potencial, é um local riquíssimo, pouco explorado, não temos nem ideia, na verdade, do quanto a Amazônia pode gerar de recursos para o nosso país, de economia boa, sustentável, saudável, com a floresta em pé. Sabemos que é muita coisa,
né, o extrativismo na Amazônia, a geração de conhecimento, de cosméticos, de fármacos, de produtos para a floresta, elas são um potencial econômico gigantesco para o nosso país. A gente precisa investir nisso, tirar o pessoal que está desmatando, que está acabando com essa floresta que é tão rica, e colocar ali uma ciência, uma nova economia que gere esses recursos para o nosso país a partir da floresta viva. Falando em floresta viva, tem aí o Serviço Florestal Brasileiro, né, que justamente vai trabalhar para a recuperação aí da vegetação nativa, a recomposição das florestas, e como é que a gente pode, né, o Ministério do Meio Ambiente pode envolver a sociedade, né, como um todo, enfim, aí eu falo todos, né, enfim, crianças, adultos, pessoas que gostam, eu gosto muito, né, de recolher sementes pelas ruas, fazer mudas de árvores, de ipê, enfim, seria interessante mesmo um projeto que envolvesse também a sociedade como um todo, Astrine, nesse reflorestamento. Sim. Com certeza, tem muitos projetos. O próprio reflorestamento, ele pode ser um gerador de renda, né, para populações que já vivem no campo. A gente tem o Bolsa Floresta, que ele foi extinguido há alguns anos, mas deve voltar agora no governo Lula, que é uma espécie de incentivo financeiro, como se fosse um Bolsa Família, mas para quem vive ali em regiões de floresta, um incentivo para que essas pessoas cuidem, virem verdadeiros cuidadores da Amazônia, pessoas que vão fazer o replantio também. Você pode transformar isso num programa, né, que vai gerar renda para as pessoas. No nosso dia a dia, nós temos muito o que fazer pelo meio ambiente. Eu diria que a mais importante ação é a ação cidadã, da gente ficar de olho naqueles que foram eleitos. Porque esse trabalho todo que nós estamos falando aqui, de reconstrução, ele já é difícil. Agora imagina com um Congresso Nacional aprovando projetos de lei, como que está na boca do caixa para ser votado ali no Senado, né, projetos que facilitam a vida de grileiros de terra. Tem um projeto no Senado, pasmem, que diz o seguinte: se você grilou terra no Brasil, você está perdoado. E se você grilar daqui para frente, você vai poder comprar a terra que você mesmo grilou por uma fração do preço de mercado. Quer dizer, isso é incentivo ao crime, né? E esses projetos aí pipocam no Congresso e transformam ainda mais difícil todo esse quadro que nós estamos discutindo aqui. O cidadão tem que ficar de olho nisso, nesse tipo de situação, e pressionar aquele deputado, aquele senador em quem ele votou, ou mesmo que ele não tenha votado, se juntar a campanhas para não deixar passar esses enfraquecimentos da legislação. Então, essa prática cidadã, né, de você pressionar os políticos, ela é extremamente importante. E nós temos no nosso dia a dia também todos os hábitos que vão nos aproximando dessa agenda ambiental. Os mais básicos deles, como o que você falou, participar de campanhas de reflorestamento, de cuidados. A gente tem muitas campanhas de limpeza de praia, consumir menos plásticos, consumir menos de forma geral, reciclar o nosso lixo, né, que é o básico, acontece dentro da nossa casa, e isso daí são os atos iniciais que vão levando a outros atos maiores sempre, Marilu, de intimidade com essa agenda ambiental, que afinal de contas é uma agenda de futuro e coletiva. É por isso que ela era uma agenda tão ruim para o governo Bolsonaro, porque era uma agenda de futuro, coletivo e de responsabilidade. Todas essas três coisas aí o governo Bolsonaro não tinha. Bom, e agora teremos nesse novo governo, oxalá, né? Astrine, muitíssimo obrigada aqui pela sua participação, sempre um prazer falar com você, a gente aprende demais. Um forte abraço para você, até uma próxima. Eu que agradeço, um forte abraço, bom dia para todo mundo, até mais. Bom dia, até mais. Falamos aqui com Márcia Astrine, secretária executiva do Observatório do Clima. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.